Boa noite, pessoal. Hoje vamos introduzir alguns conceitos de saneamento, vamos complementar a aula passada, que na verdade a aula passada a gente só deu uma breve introdução de como vai ser o componente e o conceito de saneamento ambiental. E aí hoje, de fato, a gente vai iniciar a conceituação das coisas introdutórias de saneamento ambiental para que a gente possa avançar nas próximas aulas, tá joia? Bom, saneamento ambiental se refere ao conjunto de ações socioeconômicas que tem a finalidade de promover a salubridade ambiental e ela busca solucionar problemas de infraestrutura nas cidades com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população, ou seja, o saneamento ambiental é o conjunto de investimentos públicos utilizados para controlar o impacto da organização no meio ambiente e o impacto do meio ambiente na urbanização. Então, a gente vai promover a salubridade ambiental, o direito do ser humano em viver em um ambiente salubre através de medidas de saneamento. Bom, desde a antiguidade, o homem aprendeu pela própria experiência que a água suja, o lixo e outros resíduos podiam transmitir doenças e começou a adotar medidas para dispor de uma água limpa e livrar-se dos detritos. Então, desde muito antigamente, o homem já tinha uma noção primitiva do que era saneamento. Ele já tinha uma noção que ele não podia dormir em meio a lixo sólido, em meio às próprias fezes, porque isso era ruim para a saúde dele. Ainda não se tinha uma experiência oficial, nem nada do tipo. Então, tudo era meio que primitivo mesmo. As comunidades humanas sempre buscaram se instalar próximas da água. Logicamente, sem água não existe vida humana. Então, as comunidades sempre se iniciavam ali ao redor de rios, ao redor de lagos, justamente pelo acesso à água. Os grupos humanos na pré-história utilizavam métodos simples para recolher as águas das chuvas, dos rios e dos lagos. Eles utilizavam folhas, eles utilizavam recipientes que eles mesmos produziam, enfim, eles utilizavam qualquer coisa para conseguir armazenar, para conseguir pegar essa água que é necessária à subsistência do ser humano. Mudando-se constantemente, o homem pré-histórico deixava restos de alimentos e dejetos acumulando-se em seus abrigos temporários. Apenas o essencial era consumido e a quantidade de detritos era insuficiente para produzir alterações ambientais significativas. Naquela época, logicamente, era tudo biodegradável, não existia plástico. Quando a gente compara aí com a época pré-histórica, o plástico é algo muito recente. Então, como tudo era biodegradável, então não tinha grande impacto no meio ambiente, eles podiam deixar para trás. Também eram quantidades muito reduzidas. As coisas que eles não podiam mais utilizar, como restos de alimentos, que não dava mais para comer, ossos, as próprias fezes eles deixavam para trás. No período neolítico, com o desenvolvimento da agricultura, surgiram as primeiras aldeias. E observem que essas aldeias aí já estão ao redor também de rios, de lagos, sempre tem água próxima. A produção de lixo e águas servidas favoreceu a proliferação de ratos, insetos e o início da poluição dos rios. Logicamente, essa poluição dos rios não era do tamanho que é a poluição hoje em dia, porque justamente tudo que eles consumiam eram biodegradáveis. Eles também utilizavam muito de enterrar as coisas no próprio quintal, ali nas redondezas da edificação da residênciazinha deles, justamente porque não tinha um grande impacto na época, apesar de já começar a favorecer a proliferação de ratos e de insetos que eram vetores de doenças. Então, eles já tinham uma certa noção de que poderiam ocasionar doenças. Então, os primeiros gatos domesticados eram muito úteis para caçar esses ratos. E a gente percebe também que no decorrer da humanidade, usar de outros animais como forma de defesa e como forma de companhia também é muito presente. Então, os gatos domesticados foram uma solução na época neolítica. Com o surgimento das cidades na Idade Antiga e o crescimento da população, foi necessário desenvolver projetos de engenharia para a condução e armazenamento de água. Agora, ir no rio e no lago com seu recipiente de barro próprio produzido para tentar pegar essa água não era mais tão eficiente, porque ele tomava tempo, ele tomava esforço. Então, as coisas precisavam ser mais rápidas, porque na Idade Antiga já existia um certo comércio através de escambo, então eles precisavam produzir. Então, realmente essa questão de ir buscar água ali no rio, no lago, não era mais tão viável. Então, eles começaram a fazer mecanismos de armazenamento de água.
E procurando fontes de água no subsolo, foram cavados poços que chegavam até 450 metros de profundidade, pessoal, como os construídos pelos chineses. Então, realmente, eles começaram a procurar mecanismos mais fáceis de obtenção de água, e um desses mecanismos foram através da construção de poços. Esses poços, logicamente, são primitivos, feitos de pedra. A profundidade, sabe Deus como eles conseguiram atingir essa profundidade de 450 metros, mas era efetivo, porque ficava dentro da cidade, não precisava ir lá longe buscar água, e acabava economizando o tempo deles. Tem-se registros que existiam coletores de esgoto em Nippur, na Babilônia, desde 3750 a.C. É muito antigo, gente. Tem registro desses T's e joelho de cerâmica, bem primitivos, provavelmente justamente de uma rede coletora de esgoto primitiva. Mas, então, a partir desses registros, a gente sabe que o ser humano sempre teve uma noção da importância do saneamento. O primeiro sistema público de abastecimento de água foi o aqueduto de Gervan, foi construído na Assíria em 691 a.C. Para quem não sabe o que é um aqueduto, ele direciona as águas para algum local específico. Ele pode direcionar as águas da chuva para um lago, ele inclusive pode direcionar essas águas da chuva para um lago artificial, um local que eles fizessem ali um buraco artificial para ter água dentro da cidade. Então, esses aquedutos, eles se iniciaram aí em 691 a.C. As pessoas já tinham noção da necessidade de fazer o direcionamento de água. Então, não era nada canalizado ainda não tinha essa percepção da necessidade de canalização, mas eles tinham a percepção de que eles precisavam direcionar essa água para algum lugar. As cidades do Vale do Rio Indo, que é o atual Paquistão, no atual Paquistão, em 2600 a 1900 a.C., tinham ruas largas, pavimentadas e drenadas por esgotos cobertos. Olhem que sensacional isso! Uma cidade primitiva, aí em 1900 a.C., conseguiu fazer um sistema de saneamento muito bom para a época, através justamente dessa percepção da necessidade do ser humano do saneamento. Porque sem o saneamento existem doenças, sem o saneamento não existe água consumível para o ser humano, e sem água não existe vida, certo? Esses canais de escoamento ficavam cerca de meio metro abaixo do nível do pavimento e geralmente eram construídos em alvenaria de tijolos com uma argamassa de barro. Então, eles já tinham a percepção que a água que caía da chuva dentro da cidade acabava se acumulando, e aquele acúmulo gerava acesso a vetores, acesso a mosquitos, enfim, que podia provocar doenças, além de ser um negócio desagradável, as ruas estarem extremamente sujas, extremamente mal estruturadas. Então, eles fizeram, além de ter a rua pavimentada, que já era uma coisa assim muito boa para a época, eles ainda tinham uma drenagem, a drenagem de chuva e a drenagem de esgotos. E essas drenagens de esgotos, logicamente, não era nada que vinha, pegava dentro da casa da pessoa e já tinha uma tubulação para levar para fora. Não, logicamente não. Provavelmente era algo muito primitivo, que só passava ali no meio da cidade, você tinha seu esgoto, jogava ali manualmente mesmo, e esse esgoto ia para algum outro lugar. E uma coisa importante é que o esgoto aí já era coberto, isso daí é sensacional. Então, é realmente uma cidade, essas cidades ao redor do rio Indo, no atual Paquistão, eram cidades fora da caixa. E nessas cidades, quase todas as casas eram equipadas com uma área de banho privada, com canalização para levar a água suja para o esgoto. Então, nessas áreas de banho, em específico, diferente de dentro das casas, elas já tinham uma certa canalização. Tinha um desnível ali no terreno que levava para um buraco, um local, que essa água servida, essa água de banho, era canalizada até a parte do esgoto. Esses tubos de esgoto eram de cerâmica, certo? Embutidos e rejuntados com gesso para que não ocorressem vazamentos. Olha que sensacional. Tinham até aberturas em intervalos regulares para inspeção e manutenção. Hoje em dia a gente segue isso, né? A gente utiliza de materiais de rejuntamento, a gente utiliza colas entre as manilhas, enfim, para conseguir evitar que haja vazamentos. E a gente também tem postos de inspeção atualmente, que é o local que a gente vai conseguir fazer a inspeção do esgoto ou fazer a manutenção quando necessário. Então, desde essa época, o já tinha uma percepção muito boa sobre o saneamento. Arapa, que é uma dessas cidades do Paquistão, do atual Paquistão, desenvolveu um privilégio bastante raro no mundo, que é a água encanada. Então, nessa cidade em específico, ali em 1900 a.C., eles já tinham uma espécie de água encanada primitiva. Logicamente, não eram os canos, as tubulações que a gente conhece hoje em dia, era algo muito mais primitivo, uma rede completamente mais limitada, mas era uma rede de água encanada. E, logicamente, não abasteciam as casas, abasteciam só esses locais públicos de banho. Knossos, na ilha de Creta, entre 2700 e 1450 a.C., foi o primeiro sítio europeu a ter um sistema organizado de canalização de água limpa e de esgoto, além de privada com descarga. Gente, sensacional isso daqui.
Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, isso daqui era uma sala de banho da rainha, né, que na época chamava sala de banho. E nessa sala de banho, em cima, tinha um reservatório de água pluvial. Aqui onde estão esses golfinhos, é na verdade um reservatório de água da chuva. Então eles conseguiam ter descarga, digamos assim, uma descarga primitiva, eles conseguiam soltar água, já que existia um acúmulo de água num reservatório superior, porque não deixa de ser um reservatório superior. E eles aí já tinham, né, algo muito diferente da realidade da época. E eles também tinham um sítio de esgoto, eles tinham já uma canalização, uma certa canalização de esgoto, ok? E a civilização de Creta, né, chamada de minoica, também tinha um sistema de drenagem construído em pedra de terracota com emissário final que descarregava a uma distância considerável da origem. Então, nessa civilização, eles tinham percepção que na cidade, a água da chuva que caía em cima da cidade precisava ser drenada para algum lugar. E eles drenavam, mesmo que eles drenassem junto com o esgoto das pessoas, realmente, eles conseguiam drenar tudo isso para fora, para um local distante dessa civilização. Então, isso daí também já foi um grande avanço, uma sociedade, uma civilização que pensava fora da caixa e que viu a necessidade de um saneamento urbano, porque realmente isso daí já é um saneamento urbano. Primitivo, mas é. Os egípcios dominavam técnicas sofisticadas de irrigação do solo na agricultura e métodos de armazenamento de líquido, pois dependiam das enchentes do Nilo. A gente não podia deixar de falar dos egípcios. Os egípcios dominavam muito o sistema de irrigação, justamente porque eles tinham que aproveitar os momentos em que o Rio Nilo estava propício para eles canalizarem isso e usar na agricultura. Agora, não era uma canalização propriamente dita, não era utilizando os tubos como a gente conhece hoje, logicamente. Mas eles conseguiam, através de valas, direcionar toda a água que eles precisavam para a irrigação. E em Roma, que a gente também não poderia falar de falar, possuía 11 aquedutos, porém ter água canalizada era um privilégio. Isso daí, pessoal, em 600 a.C., Roma já possuía 11 locais, 11 aquedutos que direcionava as águas para o local público. E aqui temos alguns aquedutos romanos que estão aí, existem até hoje. Então, são estruturas grandiosas, são estruturas que faziam o direcionamento da água, normalmente para locais públicos, porque nem toda a população, logicamente, tinha dentro de casa. Na verdade, só uma parte muito restrita da população tinha acesso dentro de casa. No geral, logicamente, eram em locais públicos, através de fontes ou de locais que as pessoas poderiam pegar água, mas era 100% público. A cloaca máxima é uma das mais antigas redes de esgotos do mundo, construída nos finais dos anos 500 a.C., pelos últimos reis de Roma, com a finalidade de drenar as águas residuais e o lixo para o rio Tibre. Então, aqui a gente também já tem uma boa noção de como que era o saneamento em Roma. Inclusive, é possível tracejar no mapa. Logicamente, eles não pegaram o mapa, abriram lá na época e falaram, não, vamos passar aqui esse esgoto aqui. Não, de jeito nenhum. Eles foram construindo conforme a necessidade e aí tá um mapa hoje, né, de por onde passa esse sistema, e ele passa pelo meio das cidades. Então, realmente, ele teve um papel fundamental em Roma por drenar essas águas residuárias, esse lixo, para o rio. Não é a forma mais correta, mas eles faziam essa drenagem. Nas cidades medievais, ano 476 até 1453, a maioria das ruas não tinha pavimentação e tampouco obras de drenagem, e recebia toda sorte de refugos e imundície. As cidades medievais eram extremamente sujas, tinham corredores muito pequenos, inclusive era muito comum você fazer suas necessidades dentro de casa e jogar pela janela. Ele não tinha pavimentação nessas ruas, então quando chovia virava uma enorme lama de fezes, de xixi da população, de pessoas passando, de terra, enfim. Era um ótimo vetor era um ótimo local para proliferar doenças, né? E era tudo muito apertado, tudo muito junto. E aqui nessas duas imagens vocês podem perceber justamente isso, né? As pessoas jogando e podia simplesmente pegar na sua cabeça enquanto você estivesse passando nas ruas. Era algo comum. E com esse cenário inteiro, a peste negra se proliferou na Europa no século XIV. E ele foi disseminado por ratos que encontrou ali nessas cidades um local propício para sua reprodução. Eles vinham nos porões dos navios de comércio que vinham do Oriente, e aí eles vieram com a bactéria da peste negra, e aí encontraram nessas cidades europeias um local propício, se reproduziram. As pulgas que estavam nesses ratos também se reproduziram, e quando as pulgas picavam, né, os seres humanos, transmitia a peste negra.
E a peste negra vitimou de 25 a 30 milhões de pessoas, que é cerca de 1/3 a 1/4 de pessoas da Idade Média, dessas cidades medievais. Então é muita gente. Como é que acontecia a peste negra? Iniciava com algumas bolhas pelo corpo, principalmente pescoço, axila, virilha, de pus ou de sangue, e depois a pessoa começava a vomitar, começava a ter febre alta. E como a medicina, logicamente, não era avançada e também era uma patologia completamente nova, então, logicamente, dizimou boa parte da população. Na Idade Moderna, entre o século XVI e meados do século XVIII, generalizou-se a pavimentação das ruas e construção de obras de canais e de drenagem, onde escoavam os refugos indesejáveis das ruas em direção aos rios e aos lagos. Maus odores e os poços e fontes se contaminavam com infiltrações oriundas das fossas e dos cemitérios. Pessoal, então, ter a pavimentação já foi um grande avanço. Porém, tudo que era drenado através dessa pavimentação ia para rios ou lagos que ficava dentro da cidade mesmo. Então, realmente provocaria mau odores. Nessa época também já se usavam fossas, né? Fossas primitivas, logicamente. Não era aquela fossa séptica que a gente conhece hoje em dia, com consumidor e tudo mais. Não. Eram fossas primitivas que acabavam contaminando o solo. Então as pessoas iam, faziam suas necessidades, caíam nessa fossa e essa fossa contaminava o solo. Então contaminava o lençol freático, que era por onde se puxava água, nos poços, etc. Inclusive, esses rios, esses lagos que estavam dentro das cidades, no qual a drenagem urbana ia toda, se um cavalo bebesse a água, morria. Então, existem vários relatos de animais que bebiam a água e acabavam morrendo. Então, era uma água extremamente poluída, extremamente contaminada e dentro da cidade. Na América do Sul, os quichuas, civilização que se desenvolveu no atual Peru, entre os séculos 13 e 16, ergueu cidades com sistemas de esgoto, drenagem, suprimento de água e numerosos sistemas de canalização para irrigação. Gente, isso hoje é cartão postal, isso hoje é ponto turístico, né? Mas na época, esses quichuas, eles desenvolveram um sistema de direcionamento de água muito bom para a época. Eles conseguiam fazer com que a agricultura deles funcionasse graças a esses sistemas de irrigação, certo? Nas cidades industriais do século XIX, o suprimento de água e limpeza de ruas não acompanharam a expansão urbana. Ao mesmo tempo, a proliferação das indústrias que lançavam seus resíduos nas águas agravava a poluição ambiental. Ou seja, mesmo com a peste negra, mesmo com um monte de patologia causada pelo saneamento, as pessoas tinham a percepção de que aquilo ocasionava, porém elas não colocavam em prática. E aí, depois da Revolução Industrial, quando surgiu realmente as cidades industriais, tudo piorou, porque as pessoas, os trabalhadores, eles tinham residências precárias, eles moravam ali nos arredores das casas, em situações precárias, sem o mínimo de saneamento, sem o mínimo de dignidade, amontoados em meio a lixo e, principalmente, em meio dos resíduos industriais, que aumentava a poluição daquele corpo receptor, seja um rio, seja um lago, seja um mar, e acabava vivendo ali com tudo aquilo ali presente no dia a dia. Houve a volta, então, logicamente, de graves epidemias, sobretudo da cólera, da febre tifoide, transmitidos pela água contaminada. A mortalidade era agravada pelas péssimas condições de vida e trabalho da classe operária. As autoridades, então, finalmente perceberam uma clara conexão entre a sujeira e a doença nas cidades. E, gente, isso era lógico. Eles precisavam investir no saneamento para que as pessoas produzissem mais, para que as pessoas fossem mais saudáveis, que eles pudessem contribuir com a economia de forma efetiva. E na época industrial, depois da Revolução Industrial, nas cidades industriais, a produtividade era tudo. Eles precisavam produzir. Então, essa percepção de que o saneamento ocasionava que a falta de saneamento ocasionava doenças e as doenças diminuíam a produtividade do operário. Então, foi extremamente importante para que essa etapa das cidades industriais fossem superadas e que elas melhorassem até o ponto que a gente chegou hoje. Os engenheiros hidráulicos, só em 1842, propuseram, então, a reforma radical do sistema sanitário, separando rigorosamente a água potável da água servida, porque grande parte das doenças que a gente via, principalmente aí depois da Revolução Industrial, era relacionada à ingestão de água contaminada, porque as águas servidas e as águas contaminadas não tinham sistemas muito diferentes, sistemas muito afastados, então eles acabavam se contaminando. Então, esses engenheiros hidráulicos, em 1842, propuseram uma reforma radical. E a partir dessa reforma radical que tudo começou a acontecer. As valas de esgoto a céu aberto foram substituídas por encanamentos subterrâneos construídos com manilhas. Inicialmente eram manilhas cerâmicas, não eram manilhas de concretos como a gente tem hoje em dia, mas já era um grande avanço, sabe? Aqui a gente vê a Galeria de Esgoto de Paris. É uma galeria super antiga, construída muito antigamente, logicamente essa foto é recente, ela foi reformada, mas é uma galeria que foi fechada, ela era a céu aberto, depois foi fechada.
Então, ela é uma galeria muito extensa em Paris e que ela está dentro dos parâmetros de saneamento ambiental. E começaram a surgir, em 1848, as leis de saúde pública. E é com essas leis de saúde pública que o governo chegou e falou: oi, pessoal, agora eu estou aqui para regulamentar tudo. Agora você não pode pegar seu balde de dejetos e jogar na rua. Agora, de fato, é lei. Então, as fossas sépticas que existiam, por exemplo, nas casas, elas despejavam, porque eram usadas durante anos e nunca eram limpas. Então, agora, as fossas sépticas tinham que ser limpas. As galerias, que agora não eram cobertas, mas antes eram ao ar livre, que também nunca foram limpas, passaram a ser limpas agora. É o que vocês veem nessa foto aqui, os dois cabras limpando em um poço, né, o esgoto. Além do esgoto, a água, a partir dessas leis de saúde pública, a água precisava ter o mínimo de condições necessárias para serem consumidas. Então, justamente com essas leis, tudo começou a andar em relação ao saneamento ambiental. E no Brasil, Suyan? Bom, no período colonial, houve um abastecimento de água através de bicas e fontes. As ações se resumiam à drenagem dos terrenos. Então, até que havia uma drenagem de chuva nos terrenos. E o abastecimento de água, você tinha que chegar lá com seu recipiente, com seu balde, com sua garrafa, enfim, e pegar através de bicas e de fontes, certo? Não tinha um abastecimento de água em residências. Nós temos aqui um exemplo de aqueduto no Brasil. Eu mostrei vários aquedutos ali na Europa. Agora estamos no Brasil e nós temos os Arcos da Lapa, que foi construído em 1723 no Rio de Janeiro e é o primeiro aqueduto construído no Brasil. Ele direcionava as águas para essas bicas e fontes públicas e onde mais houvesse água. No período imperial, os escravos eram encarregados de transportar água dos chafarizes públicos até as residências. Então, os escravos que tinham que pegar a água nessas bicas, nessas fontes e levar para a residência. Aí, no Brasil República, se inicia a organização dos serviços de saneamento básico em meados do século XIV. Então, pessoal, quando se iniciou aí o Brasil República, viu-se a necessidade de reservação de água, ok? E com a reservação de água, foi possível também começar os estudos acerca de se inserir água dentro das residências, não ser mais algo público. Em 1877, o governo de São Paulo constrói o primeiro sistema cantaneira de abastecimento de água encanada do Brasil. Em 1876, o Rio de Janeiro é pioneiro na inauguração em nível mundial de uma estação de tratamento de água. Isso foi extremamente importante. Inclusive, governantes brasileiros foram para Filadélfia participar de reunião, porque eles realmente foram pioneiros nessa questão de estação de tratamento de água no mundo. No início do século XX, começa a se pensar em saneamento básico para as cidades. Aqui está aqui um pequeno sistema cantaneira de abastecimento de água do Brasil, bem antigo. Não sei exatamente de onde é essa foto. Agora, pessoal, que a gente acabou o histórico, agora que vocês já entenderam como surgiu o saneamento ambiental, a gente vai diferenciá-lo do saneamento básico, ok? O saneamento básico tem como foco o acesso da população a serviços básicos de esgotamento sanitário, abastecimento de água tratada, drenagem de águas pluviais e serviço de coleta de rejeitos sólidos, ok? Então, são só esses quatro itens que são abraçados pelo saneamento básico. Já o saneamento ambiental, além de fazer todos esses 4 itens do saneamento básico, ele ainda verifica a qualidade da água, do ar e do solo, a destinação correta dos resíduos sólidos, a educação ambiental e os impactos ambientais do esgoto. Então, ele vai ter o saneamento ambiental, ele tem algo mais de socioeducativo, de socioeconômico, ele vai nas escolas e ensina as pessoas a fazer saneamento, ele verifica se a qualidade da água é suficiente para ser distribuído, ele verifica se aquele aterro a céu aberto é realmente propício, não vai ser, mas enfim. Então, ele vai estudar mais a fundo essa questão de saneamento em âmbito ambiental e em âmbito de sociedade, ok? Então, o saneamento básico é só um braço do saneamento ambiental. O ambiental é algo muito maior do que o saneamento básico. O saneamento básico são 4 itens e o saneamento ambiental é tudo. Outras medidas de saneamento, controle de animais, como cães vadios, sinantrópicos, roedores e por aí vai. Controle de vetores, como mosquitos. Higiene e desinfecção de instalações, como casas, escolas e empresas. Higiene e vigilância de alimentos, como a gente vê aqui nessa imagenzinha da praia, que a gente vê muito vendedor ambulante, sem nenhum tipo de controle de qualidade do alimento. Então, a gente tem a vigilância sanitária para isso. Dragagem, quando, por acaso, rios, lagos ou até o próprio mar está sobrecarregado de lixo. Já houve tanto despejo de dejetos por ali
que é necessário uma dragagem, é necessário retirar esse lixo desse mar, desse lago, desse rio. Proteção aos mananciais de água, coleta e armazenamento de agrotóxicos e de resíduos industriais. Então, isso daí também faz parte de medidas de saneamento ambiental, fazer o correto manejo desses restos de agrotóxicos e de resíduos industriais e a proteção dos mananciais de água. Uma estação de tratamento de esgoto só pode despejar o esgoto, né, no corpo receptor, que é esses mananciais, caso ele tenha atingido uma porcentagem de pureza aceitável, de forma que não vai mudar em nada a biota ali daquele manancial. Controle e prevenção de doenças são um dos objetivos do saneamento ambiental. Melhoria da qualidade de vida da população, justamente porque agora eles não vão ter mais doenças relacionadas à falta de saneamento, eles não vão ter um esgoto passando na porta de casa. Aumento da produtividade, justamente porque eles vão adoecer menos, as pessoas vão adoecer menos. Facilitação ou incremento da atividade econômica, quando as pessoas aumentam a produtividade, as pessoas naturalmente trabalham mais e vão melhorar a economia daquela região. O ciclo do saneamento. Inicialmente, o saneamento se inicia com o tratamento da água. A partir de uma estação de tratamento de água, você vai conseguir ter uma água ótima para consumo humano, ok? E aí vai para uma reservação. A partir dessa reservação, é distribuído nas casas da cidade, ok? Inclusive, essas tubulações em que passa da reservação até a casa, ela tem que estar em boas condições, ela não pode estar suja, ela não pode ter vazamentos, então ela tem que chegar em boas condições na casa. E aí a casa abastecida, ela vai conseguir gerar os resíduos, ok? Esses resíduos que são de águas, que a gente chama de águas servidas, que desce de ralo, que passa pelo vaso sanitário, ela vai seguir até aqui o tratamento de esgoto em situações ideais. Existem diversas cidades que não tem nem tratamento de esgoto, que o esgoto vai a céu aberto mesmo, então isso é errado e precisa ser reparado. E esse esgoto, após o tratamento, após obter uma certa porcentagem, a gente consegue em estação de tratamento de esgoto 99% de pureza. A água servida acaba ficando cristalina, é surreal. Então ela vai conseguir, ela vai poder ser lançada no corpo receptor, que é um lago, um rio, enfim. Os dejetos, o lixo sólido, né, dessa casa vai ser coletada na coleta de lixo, através dos caminhões que a gente bem conhece, que deve passar por todas as casas com regularidade, para que possa pegar esses lixos sólidos. A drenagem urbana é para quando chove, para quando chover não haver alagamento de ruas, não ficar água acumulada, para também não servir como um local de proliferação de animais, insetos que possam ser vetores de algum tipo de doença. E, por fim, a participação social. Gente, o modo como o saneamento é oferecido na cidade vai também depender do cidadão. O cidadão tem que estar presente, o cidadão tem que dar sua opinião, o cidadão tem que mostrar a peculiaridade de onde ele mora, a peculiaridade da situação de vida dele e o que ele precisa do governo, o que ele precisa do município, o que ele precisa que o município dê para ele em relação ao saneamento. Então, a participação social é extremamente importante nesse processo de saneamento, no processo de fazer um plano diretor para a cidade que cubra essa parte de saneamento de forma efetiva. Bom, agora vamos ver um pouco dos órgãos, um pouco de legislação, tá certo? O ministério que cuida dessa parte de saneamento é o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o MDR, que é do governo federal. E o braço do ministério que cuida da parte de saneamento é a Secretaria Nacional de Saneamento, que é o SNS. Atualmente, nosso secretário é Pedro Ronald Borges, ele é formado em economia, ele tem aí um longo período na política brasileira e agora ele é secretário nacional de saneamento. E a Secretaria Nacional de Saneamento, ela tem como objetivo institucional promover um significativo avanço no menor prazo possível da universalização dos direitos humanos fundamentais de acesso a uma vida em ambiente salubre nas cidades e no campo. Observem essa palavra universalização. Gente, agora a gente vai falar muito disso, porque todas as leis, todas as secretarias, seja do município, seja federal, vai pegar essa palavra. Eles querem que todo mundo tenha acesso à água, todo mundo tenha acesso a esgoto municipal, enfim, que todo mundo tenha acesso a uma coleta de lixo eficaz e que todas as cidades tenham acesso a uma drenagem, ok? E não só a cidade, o campo também. E tudo isso tem que ser efetivo no menor tempo possível. E um
uma unidade vinculada à Secretaria Nacional de Saneamento é o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, que foi criado em 1996 e possui uma base de dados com informações e indicadores sobre a prestação de serviço dos 4 componentes de saneamento básico, que a gente já sabe, né, que é a água, esgoto, resíduo sólido e drenagem. Então, a partir do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, os municípios vão cadastrar lá os dados que teve na cidade aquele ano, e aí com isso eles vão gerar um diagnóstico. Atualmente a gente ainda não tem o diagnóstico de 2020, por isso eu trouxe só os de 2019, mais para frente a gente vai ver os dados desse diagnóstico de 2019. Então, o Sistema Nacional ele vai dar a transparência que a gente precisa ver para perceber se realmente as cidades estão seguindo protocolos de saneamento eficazes. Aí entra a Lei de Saneamento Básico, que é a Lei número 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que ele prevê a universalização de novo do abastecimento de água e do tratamento da rede de esgoto do país. E ele vai estabelecer regras básicas para o setor ao definir as competências do governo federal, dos estados e dos municípios para esses serviços de saneamento. E estabelece a regulamentação e a participação das empresas privadas. Então, agora não só órgãos públicos vão fazer o saneamento das cidades, mas também empresas privadas. A gente vai entender mais para frente por que é positivo isso aí. E nós temos o Plano Nacional de Saneamento Básico, que é o Plano SAB, que é uma ação da Secretaria Nacional de Saneamento, publicada em 2014, que vai estabelecer as metas de curto, médio e longo prazo em nível nacional para que o setor de saneamento seja universalizado. Então, ele fala que em 20 anos, ou seja, de 2014 a 2033, o Brasil tem que estar com índices muito bons de saneamento. E aí a gente tem alguns índices que eu vou mostrar mais para frente. Então, basicamente, esse plano nacional ele vai definir normas para a prestação dos serviços públicos de esgoto, de água, de resíduos sólidos e de drenagem, certo? E é isso. E o horizonte é de 20 anos. Agora, entrando mais um pouco na nossa região, nós temos o governo do estado da Bahia e o braço do governo do estado da Bahia que cuida do saneamento é a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, cujo secretário é Leonardo Góes Silva. Ele é um engenheiro agrônomo formado pela UFBA. E a Secretaria de Infraestrutura ele tem como finalidade fomentar, acompanhar e executar estudos e projetos de infraestrutura hídrica. Formula e executa a política estadual de saneamento básico, ou seja, aquela lei lá não é aquela lei, desculpa, é uma lei municipal essa de lei número 11.172 de 2008, que fala que deve existir o convênio de cooperação entre entes federados para autorizar a gestão associada de serviços públicos de saneamento básico. Então, essa lei estadual, número 11.172, vai dizer que o Estado e o município estão juntos nessa, que elas precisam promover ações de saneamento ambiental. Então, a Secretaria de Infraestrutura, através da Política Estadual de Saneamento Básico, ou seja, a Política da Bahia de Saneamento Básico, vai mostrar o conjunto de princípios, de diretrizes, de planos, de programas, de ações, em geral, dos diversos órgãos e entidades de administração da Bahia que fomentem esse saneamento, que vai promover o saneamento de forma eficaz e efetiva. Para Teixeira de Freitas, nós temos também a Política de Saneamento Ambiental, regida pela Lei Municipal número 727, de 18 de março de 2014, no qual ele faz esse Plano Municipal de Saneamento Básico, agora bem restrito a Teixeira de Freitas, certo? E ele é em consonância com a Lei número 11.445, essa é a Lei Federal. E tem como horizonte o período também de 20 anos, entre 2014 e 2033. Ele tem como objetivo, de novo, a universalização dos serviços de saneamento e assegura a participação e o controle social popular em todas as etapas do processo. Então, é muito importante que no Plano Municipal de Saneamento você preveja que as pessoas têm extrema importância na hora de executar essas ações de saneamento. Eles precisam ouvir a população, eles precisam ouvir o povo. Ok? Aqui nesse site vocês conseguem ver os dados de Teixeira de Freitas. Os dados não estão muito atualizados, por isso eu não coloquei aqui. O último censo foi realizado em 2010. Mas tem alguns outros dados, como de escola, que foi realizado em 2019. Mas os dados de saneamento básico em si só foi realizado em 2010, então eu resolvi não colocar aqui, mas vocês podem dar uma olhada nesse site. É um site.org, então é confiável, na medida do possível, mas é confiável. E aí vocês vão conseguir obter dados de saneamento, de saneamento de esgoto, de dejetos sólidos, de contribuição de água, enfim. Bom, agora vamos trazer as principais metas
para saneamento nas macro-regiões e no país em 2033. Qual que é a meta do Brasil, minha gente, em 2033? Então, já que a gente teve um horizonte de 20 anos, começando de 2014, em 2033, a gente precisa estar universalizado esse saneamento ambiental. Então, a partir da lei, ele diz que a água total tem que estar cerca de 99% da população com acesso à água de qualidade. Ele diz também que o esgoto, cerca de 90 e poucos por cento de pessoas tem que ter acesso a esgotamento público, a esgotamento sanitário público, ok? E esse esgoto tem que ser tratado em mais de 90 e poucos por cento, ok? E a coleta de lixo urbano também deve beirar os 100%, aí 99 ponto alguma coisa por cento deve chegar à coleta de lixo urbano. Então, 99% da população brasileira deve ter acesso àquele aquele caminhão de lixo que passa na frente da sua casa, ok? E isso varia de estado para estado, mas a média brasileira é essa que eu acabei de apresentar. Por exemplo, aqui no Centro-Oeste, se vocês olharem, essa meta de esgoto total é bem baixo. Então, imagine como é hoje. No Centro-Oeste, as pessoas que têm acesso a esgoto, a canalização de esgoto, é bem baixo. Então, a meta vai acabar baixando e vai acabar abaixando a meta do Brasil inteiro. Ok? Mas, pessoal, para bater essa meta, para chegar em 99% de pessoas com acesso a esgoto, com acesso a água potável na medida do possível, está muito distante. Eu trouxe aqui uma chargezinha que eu gosto. O Brasil, longe de atingir a meta de universalização do acesso de água tratada e esgoto. E aí a criança aqui, né, num ambiente completamente insalubre ambientalmente falando, fala que boa parte dos investimentos são drenados pelos dutos da corrupção. Pesado, né? Mas se um pouquinho da corrupção, a pequena parcela da corrupção viesse para contribuir nessas cidades que tem problema de saneamento, que quando chove alaga tudo, que não tem esgoto canalizado, que tem esgoto ao céu aberto, isso já melhoraria bastante a situação. Aqui eu tirei do diagnóstico, né, de 2019, que é o último diagnóstico que a gente tem, e a gente obtém esses dados assim que são um pouco chocantes mesmo. Quase metade da população do Brasil continua sem acesso a sistemas de esgotamento sanitário, o que significa que 100 milhões de pessoas, ou 47% dos brasileiros, utilizam medidas alternativas, como fossa séptica, para lidar com os dejetos, seja através de uma fossa, seja jogando o esgoto diretamente em rios. Outra coisa do diagnóstico diz que mais de 16% da população, ou quase 35 milhões de pessoas, não têm acesso à água tratada. E apenas 46% dos esgotos jogados no país são tratados, que foi o que a gente já tinha falado anteriormente. Então, pessoal, 16% da população, que são 35 milhões de pessoas, não tem acesso à água. Então, isso daí gera muitas doenças para a comunidade, isso daí diminui a capacidade do ser humano de trabalhar, diminui a economia. Então, essa sociedade, esses 35 milhões de pessoas que estão presentes no Brasil, acabam impactando de forma extremamente negativa na economia e no ambiente. E com a própria vida do ser humano mesmo, né? Hoje, nós temos empresas com contratos de 30 anos. Quando elas não conseguem executar o serviço, continuam com seus contratos do mesmo jeito. Não há cobrança. E na maioria das cidades, os serviços são ruins, não avançam. Aí o cidadão continua lá sem água e sem esgoto, enquanto o contrato continua. E aí, pessoal, com a lei, né, a gente busca realmente aumentar a concorrência, colocar mais empresas privadas concorrendo a essa gestão do saneamento ambiental, para que elas tenham o compromisso de cumprir com a palavra delas. Porque atualmente, o que a gente vê são empresas com 30 anos de contrato que fazem ou que não fazem nada e que o contrato permanece lá. Então, isso é ridículo, a gente precisa mudar esse posicionamento. A pandemia do novo coronavírus escancarou ainda mais a precariedade do saneamento básico do Brasil. Medidas de higiene, como lavar as mãos, estão entre as formas mais importantes de combate à doença. Mas, gente, como é que vai lavar a mão? Esses 16% da população aí que não tem acesso à água, como é que vai lavar a mão? Como é que vai se proteger do Covid? Entendeu? Então, agora com a pandemia, tudo ficou mais precário, tudo piorou. Então, vou passar um videozinho aqui, rápido, do G1, para vocês terem uma noção de como é precário essa situação de saneamento quando a gente fala de pandemia. E quando a gente fala com naturalidade, né, questões naturais também já é precário, mas com a pandemia fica muito pior. Vamos combinar uma coisa, né, gente? Ninguém escolhe morar numa casa sem esgoto e sem água tratada. Muitas famílias vivem nessas condições por pura necessidade. E sem o básico, a saúde é colocada em risco. Máscara no rosto
e distanciamento social. São os moradores dessa rua do Recife fazendo a parte deles para evitar a contaminação por Covid-19. Eles reclamam que a proteção poderia ser maior se não faltasse o básico. Saneamento a gente não tem, certo? Os esgotos naquele tempo de fossa. Apenas 28% dos nordestinos moram em casas com rede de esgoto, segundo o último levantamento do Instituto Trata Brasil. A pesquisa mostra ainda que a pior situação no país é no norte, onde somente 10% da população conta com serviço de coleta de esgoto. Nesta comunidade, em Macapá, e neste bairro, em Rio Branco, famílias convivem com a água suja. A falta de saneamento é um problema sério e grave em todas as regiões do país. Até mesmo na maior e mais rica cidade do Brasil, a gente encontra cenas como essa, sobretudo nas áreas mais pobres. Um córrego cheio de esgoto, porque não há tratamento. E olha que a região sudeste é a que tem melhor índice de coleta de esgoto no país. Mas é um serviço ainda distante para moradores de comunidades na periferia de São Paulo. Nesta, na Zona Oeste, falta água também, justamente no momento em que lavar as mãos pode ser a diferença entre a vida e a morte. A partir das 10 horas da noite não tem água e o pessoal sofre aí com desabastecimento. Então, toda parte de saneamento está muito deficitária aqui na região. Ter acesso à água limpa e esgoto tratado é garantia de qualidade de vida e de proteção não só contra a Covid-19, mas também outras doenças. Esta especialista diz que saneamento e saúde estão diretamente ligados e que até a ocupação de leitos em hospitais seria menor se os brasileiros tivessem saneamento básico. Segundo ela, quanto mais se investe em redes de água e esgoto, menos é preciso gastar com o tratamento de doentes. A gente fez um estudo onde a gente levantou vários dados e um desses dados ele indicava que a cada $1 investido em saneamento, a gente consegue economizar $4,3 em saúde. É extremamente importante para a saúde e também para a economia do nosso país. Pois é, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo disse que um dos grandes desafios, especialmente nas grandes metrópoles, são as áreas de ocupação irregular, onde a lei não permite implantar redes de água e esgoto. E que para fazer o abastecimento dessas áreas, existe um programa que leva estrutura de abastecimento após as autorizações necessárias. A Prefeitura de Recife disse que até o fim do mês, o problema da rua que a gente mostrou vai ser resolvido. Torcemos. Bom, pessoal, complicado, né? Então, pelo plano, né, pelas metas de saneamento do Brasil, a gente tem que, em 2023, a gente teria que estar com 96,1% da população com acesso à água. E em 2033, a 99%, conforme a gente viu lá naquele gráficozinho. E com acesso a esgoto público, a gente tem que 80,5% da população brasileira tinha que estar com esse acesso em 2023 e em 2033, 92%. É bastante gente. Mas se a gente continuar nesse ritmo que eu mostrei aqui do diagnóstico, a gente vai alcançar, na verdade, em 2023, apenas 85,5% da população vai ter acesso à água, e em 2033, 88,9%, ou seja, 10% a menos do que é previsto para 2033, do que é necessário para cumprir o plano em 2033. 57,6% vai ter acesso a esgoto em 2023 e apenas 66,4% em 2033. Gente, a meta é 92% da população e a gente vai bater 66,4% apenas se a gente continuar nesse ritmo. E aí, com medo desse ritmo desacelerado em relação ao saneamento ambiental, em 15 de julho de 2020, depois de 2 anos para ser aprovado, surgiu o Marco Legal do Saneamento Básico, que busca cobrir uma série de lacunas que a lei de 2007, aquela lei federal, tem. Dentre elas, permite regionalidades dos planos municipais de saneamento, para que pequenas cidades possam se juntar para fazer um plano. Ou seja, pequenas cidades é muito difícil instituir realmente um saneamento básico. Então, pequenas cidades vão se juntar com outras de forma a fazer um plano maior para poder abraçar todo mundo. A obrigatoriedade da conexão das casas nas redes, que até então era voluntário. Gente, se você tinha uma fossa séptica na sua casa,
Antes não era obrigatório que você ligasse na rede geral de esgoto, ok? Agora é obrigatório. Inclusive, fossas sépticas irregulares, fossas sépticas que não estão de acordo com as normas, ou que não são nem fossas sépticas, são aquelas fossas mais precárias, mais antigas, que não têm o correto tratamento, acaba contaminando o lençol freático. Então, essas fossas sépticas precisam ser erradicadas completamente. A gente precisa realmente de que todas as casas, todas as residências, seja no campo ou seja na cidade, estejam ligadas a uma rede pública de esgoto. Uma maior abertura para o setor privado entrar no saneamento. Isso daqui, gente, é sensacional. Agora a gente vai poder ter concorrência dentro do saneamento. Agora, não só órgãos públicos, que na grande maioria são órgãos públicos que ficam aí milhares de anos, com contrato de muitos anos, e que acabam não fazendo nada, porque não tem nenhum tipo de represália, não tem nenhum tipo de suspensão de contrato ou porque não gera custos para eles, então é mais fácil eles não fazerem. Eles vão continuar recebendo sem fazer nada. Então agora, a partir do marco legal, a gente vai ter uma maior abertura do setor privado e esse setor privado vai poder concorrer com os setores públicos para poder fazer um serviço de maior qualidade. Assim espera-se, né? Estabelecimento de metas para a universalização do serviço. Agora, se antes pela lei pela lei de 2007 já tinha as metas, agora vai ter mais metas. Agora a gente vai tentar apertar o marco legal, tentar apertar mesmo o cerco, tentar puxar as pessoas em rédea curta para que em 2033 a gente tenha um perfil, uma situação melhor do que a gente viu aqui pelos dados do diagnóstico de 2019. Bom, saúde ambiental. Aí aqui eu trouxe algumas manchetes, algumas coisas aí que eu peguei pela internet, que são: água não tratada e esgoto a céu aberto custam mais de 1 bilhão ao SUS. Gente, a gente sabe que doenças ligadas à ausência ou insuficiência do serviço de esgotamento sanitário ou de água, ou de abastecimento de água, acabam ocasionando diversas doenças. E essas doenças vão fazer o quê? Sobrecarregar o SUS. Então, não é interessante para o governo, eles vão acabar gastando mais. É muito mais viável que as pessoas não adoeçam. Saneamento já. Você sabia que mais de 70% das doenças que levam a internações decorrem de contato com água suja? Lixo na rua traz doença, enchente e poluição. Não jogue lixo na rua, né? Isso é o mínimo de educação ambiental que a gente precisa ter. Lixo na rua, lixo acumulado pelas ruas acaba juntando água, acaba sendo desconfortável, acaba provocando um ambiente melhor para animais que são vetores, animais, insetos, enfim, que são vetores de doenças, então isso não é interessante para ninguém. O impacto não é somente na cidade, não é somente no meio ambiente, mas também para a vida humana. Então a gente tem que pensar nisso. E algumas doenças relacionadas a problemas ambientais, a gente tem tuberculose, que é ocasionada pela superlotação, né? Uma pessoa contaminada acaba contaminando outras. Isso não é propriamente superlotação, não é um problema de saneamento, é de urbanização mesmo, mas é interessante que a gente fale dela. Diarreia, falta de saneamento, de abastecimento de água, de higiene. Doenças tropicais. Em doenças tropicais a gente tem malária, leishmaniose, citossomose, dengue, chagas, por exemplo. E aí ela também está relacionada à falta de saneamento, à má disposição do lixo, foco de vetores de doenças nas redondezas, enfim. Verminoses, a gente tem giardíase, amarelão, teníase, que também são ocasionadas pela falta de saneamento, pela falta de abastecimento de água eficaz, pela falta de higiene. Infecções respiratórias, a gente tem resfriados, faringite, pneumonia, bronquite, etc., que são ocasionadas pela poluição do ar em recinto fechado ou superlotado. Nós temos doenças respiratórias crônicas, que é sinusite, rinite, asma, alergia, enfim, que também está relacionada à poluição do ar em recinto fechado, e o câncer do aparelho respiratório, que é também da poluição do ar em recinto fechado. Gente, a gente não falou muito de poluição do ar hoje, mas a gente vai falar na segunda etapa do nosso componente, que eu falei para vocês lá na aula passada. Mas também a poluição do ar também é algo do saneamento ambiental, apesar de não ser do saneamento básico, porque como a gente já viu, o saneamento básico só diz respeito à água, esgoto, dejetos sólidos e drenagem. Mas a poluição do ar também é extremamente importante e está presente no saneamento ambiental, ok? Bom, uma breve revisão de hoje para finalizar, para amarrar tudo. O que é saneamento ambiental? Engloba questões sociais e ambientais, é algo socioeconômico, é algo grande que vai englobar muito mais do que o saneamento básico, porque o saneamento básico só engloba água, né, abastecimento de água, sistema público de esgoto, canalização de esgoto, né, para locais longe da residência, drenagem de águas da chuva e coleta de lixos sólidos, ok? Então, o saneamento básico é apenas um braço do saneamento ambiental. O saneamento ambiental ele é um instrumento para controlar os impactos da urbanização no meio ambiente e do meio ambiente na urbanização. Então, é algo muito maior o saneamento ambiental. A história do saneamento, a gente viu que
os homens pré-históricos acabavam não produzindo tanto lixo, tantos dejetos, porque era em pequena quantidade, também tudo era biodegradável, não existia plástico, não existia todas essas coisas. E aí o mundo foi avançando, começou a surgir sistemas de drenagem, aconteceu a peste negra, aconteceu a Revolução Industrial, e as pessoas começaram a morrer mais e mais devido à falta de saneamento, porque as populações cresciam, as sujeiras também cresciam, então acabava que animais vetores se proliferavam dentro das cidades e acabavam passando doenças de pessoa em pessoa, além da superlotação que também passava as doenças. Mas aí, por fim, o governo conseguiu perceber que a falta de saneamento gerava essas doenças, e pessoas doentes são improdutivas, e pessoas improdutivas acabam não gerando economia para a cidade fica estagnada, a cidade não cresce. Então, eles começaram realmente a investir em saneamento ambiental, aí surgiram sistemas de esgoto coberto, surgiram as manilhas de concreto, surgiram sistemas de reservação de água potável, de água limpa para distribuição na cidade, surgiram sistemas de drenagem mais eficazes, as ruas passaram a ser pavimentadas, as ruas passaram a ser mais limpas, começou a surgir sistemas urbanos para limpar as ruas mesmo, para catar esses resíduos sólidos, enfim. A gente viu algumas legislações e órgãos que regem o saneamento ambiental, a gente viu que cada cidade tem um plano municipal, tem um plano diretor que vai reger as ações que vão ser utilizadas para o saneamento ambiental, e um ponto importante disso é que a população tem que fazer parte disso, é que a população tem que mostrar para o governo o que é que ela precisa, porque cada pessoa tem sua peculiaridade, cada pessoa tem uma necessidade, ela precisa estar presente, e não só mostrando o que ela precisa, mas também cobrando mesmo do governo que ela faça. E nós vimos aqui no finalzinho, sobre saúde ambiental, sobre algumas doenças que estão relacionadas à falta de saneamento ambiental. E em falta de saneamento ambiental, a gente também fala poluição do ar, além daqueles parâmetros do saneamento básico, que a gente vai falar aí no decorrer do curso. E é isso. Até mais. O código da turma do Class é esse. Quem não entrou ainda pode entrar. Então, nossa aula é toda quinta, das 6h30 às 10h30. Meu e-mail para quem tiver dúvidas. Quem quiser também publicar lá no Class alguma dúvida no link da aula que eu postei, podem falar por lá, eu respondo assim que eu ver. Não comentem aqui pelo YouTube, porque eu realmente não acompanho os comentários daqui, tá? Mas lá no Class tá tranquilo, ou então por e-mail. Caso tenham muitas dúvidas, a gente pode marcar uma reunião presencial. Presencial não, via uma reunião síncrona, né, ao vivo, para a gente poder sanar essas dúvidas, tá certo? Valeu, galera, até a próxima.